Saudações, pessoal! Aqui quem fala com vocês é Rodrigo Barbosa e eu vou ser o professor de filosofia de vocês. Nessa aula 1, nós iremos fazer uma introdução à filosofia. Como ela surgiu, quem foram os seus principais idealizadores, para que ela serve, como foi a forma que ela surgiu e aonde, afinal de contas. O local onde a filosofia surgiu foi fundamental para a sua disseminação. Bem, nessa aula, nós iremos abordar os seguintes temas. O que é a filosofia? Os pré-socráticos, que foram todos os filósofos que surgiram antes de Sócrates. Acontece que o filósofo Sócrates, como iremos ver mais na frente, ele foi um marco, uma ruptura dentro desse pensamento filosófico no parâmetro do que é a filosofia. Então, há uma ruptura, há uma divisão entre os antes de Sócrates, portanto, pré-socráticos, e os filósofos que se seguiram após ele. Vamos falar sobre os sofistas. Esses caras são pré-socráticos e mudaram a forma como se pensava a filosofia. Vamos falar da filosofia de Sócrates, o que ele pensava, a forma como pregava suas ideias, e também vamos falar da filosofia platônica, de Platão, um pupilo de Sócrates, também fundamental para o crescimento dessa ideologia política, desse pensamento humano. Bom, a palavra filosofia, ela nada menos é do que uma mistura de dois termos gregos. A palavra philia, ela significa amor, afeição, amizade. E a palavra sofia, que significa a sabedoria. Portanto, a filosofia ela surge como um amor pela sabedoria. Uma querência de saber, na verdade, né? Acontece que, a princípio, os filósofos pré-socráticos viam a filosofia de uma maneira um tanto diferente. Hoje a filosofia ela estuda a forma de reger uma sociedade, a forma como uma pessoa se porta, a natureza humana em si. Mas no seu começo, a filosofia ela estudava somente os fenômenos da natureza. E acontece que, por não ter uma explicação concreta de observância de como as coisas aconteciam, era utilizado o mito. E o que é o mito? Bem, o mito ele era uma invenção divina de que algo só poderia ser explicado por uma força sobre-humana. Imaginem que uma grande tempestade aflige umas embarcações que viajavam de Atenas a Esparta. Poseidon não estava satisfeito com o que estava acontecendo. Talvez os marinheiros não tenham feito as oferendas ideais para Poseidon. Imaginem que naquela safra, numa determinada plantação, as coisas não vingaram, não deram o fruto que se esperava. Os deuses explicavam tudo. As estações do ano, o ir e vir das chuvas e até mesmo a morte das pessoas. Uma das principais incógnitas da sociedade, do homem em si, era: quem eu sou? De onde eu vim? Quando eu não tenho uma resposta concreta para isso, o que eu faço então? Eu invento a mitologia. A mitologia, ela tem vários inícios, vamos assim dizer. Existe a mitologia egípcia, com suas concepções, a mitologia grega e a mitologia romana, que não deixa de ser uma cópia, um trabalho completado da mitologia grega. Os filósofos eles vão mudar a forma de ver a mitologia e vão começar a determinar o seu fim. Uma vez que eles pensam que não é um Deus que intervém na natureza, e sim um fenômeno. Chove porque a água evapora, se torna nuvens de chuva e cai a água. A filosofia ela vai partir do princípio de observação, compreendimento e tese. Uma vez que eu monto todo esse pensamento, aí eu vou discuti-lo, aí eu vou escrevê-lo, dependendo de que filósofo você era. Nem todos gostavam de escrever, viu? E
íntere vai surgir o primeiro filósofo de fato. Esse carinha que está aparecendo aí do lado. Tales de Mileto. Mileto era a região onde Tales vivia, na Jônia. Tales ele vai criar pensamentos que vão se tornar depois os alicerces da filosofia. São esses nomezinhos que estão aí embaixo. A cosmologia, a ontologia, a genosiologia, a lógica, a antropologia filosófica, ética política, estética, epistemologia, filosofia da mente, da história e da linguagem. E como funciona? Que monte de nome complicados são esses? Vamos falar bem superficialmente de cada umzinho deles, que vocês vão entender rapidinho. Cosmologia. O nome vem do cosmos, do universo. Então, nada menos é do que a compreensão do universo como um todo. Não só as estrelas, quando a gente pensa em universo, a gente acaba só pensando no que está fora da Terra. Não. O universo como um todo, ele é a plantinha que eu piso quando eu saio na rua até as estrelas que estão a anos-luz de distância daqui. A ontologia estuda que um homem é um ser único, por isso imortal, em sua essência. Lógico que não em sua carne, né? A genosiologia, ela estuda o aprimorar do conceito científico. O que isso significa? Para eu me embasar, para eu montar uma teoria, eu preciso de estudo, de um campo abrangente, que tenha todas as teses bem formadas, que tenha um plano de estudo bem formado, para eu não chegar simplesmente numa roda de filósofos e dizer o que eu acho. Não, eu tenho embasamento. A lógica, ela é uma concepção que vai mudar a política, inclusive. Isso porque, para os filósofos, era necessário a lógica para haver uma boa sociedade, uma boa forma de governo. Lógica essa que vai ser muito utilizada nas obras de Platão, que nós vamos falar no finalzinho dessa aula. Bem, a antropologia filosófica, ela é o estudo do homem enquanto ser. Antropologia é o estudo desse homem. Quando a gente fala de antropologia filosófica, a gente fala do estudo dele enquanto essência, a alma, o interno desse homem. A ética, muito utilizada também nos dizeres de Platão, é o que vai ajudar a lógica a compor a regência da sociedade. A ética é uma composição social e local, tá, gente? Acontece que ela pode mudar de uma localidade para outra. O que é ética e, logo, moral aqui no Brasil, pode não ser ético nem moral em um outro país e vice-versa. Assim, tem muito a ver com a cultura. A política, em si, é essa forma de reger que, em união com os outros parâmetros que já dissemos, vai compor a forma como uma nação se autogoverna, seja por um sistema hierárquico aristocrático, seja por um sistema democrático, o pregado pela filosofia. Bem, a estética, ela julga o belo. O que é o belo? Também é uma concepção muito cultural e social, pessoal. Acontece que eu posso achar uma coisa bela, eu, professor Rodrigo, e você pode discordar de mim. É a minha questão, é o meu compreendimento de estética e o seu compreendimento. A epistemologia seria a pesquisa sobre as teses montadas num argumento filosófico. Sendo assim, eu precisaria pesquisar muito bem para saber se você está falando a verdade, para eu argumentar contra você, questionar os seus pontos de vista. A filosofia da mente, da história e da linguagem são o que os nomes mesmos já próprio dizem. Filosofia da mente, o estudo da forma como você pensa, como eu vejo que você pensa. Também muito particular de cidade-estado para cidade-estado, como era o caso da Grécia Antiga, ou de país para país, como é o nosso caso hoje. A filosofia da história junta os conceitos históricos envolvendo uma parte daquela sociedade ou uma parte daquela cronologia que faz com que a pessoa haja daquela forma. Por exemplo, se eu hoje fizesse um chá de boldo, iriam falar, tem alguém com dor de cabeça na casa do professor. Há 500 anos atrás, se você fizesse um chá de boldo na sua casa,
era capaz de te chamarem de bruxa e te queimarem na fogueira. Então percebam que o estudo da filosofia histórica muda com o passar do tempo. E por último, essa filosofia da linguagem, que, como o nome diz, né, aborda os termos que a gente usa para se expressar, muito diferenciados ao longo dos tempos também. É óbvio que você não fala da mesma forma que o seu avô falava, nem ele falava da forma que o pai dele falava. Concepções que mudam através do tempo e que são muito estudadas por esses filósofos que surgiram lá no começo da Grécia Antiga, por volta do século VI. Bom, a origem da filosofia ela é estudada pelos historiadores e ela tem algumas discordâncias. Esse trecho que a gente vê aí aborda a questão de 3 historiadores: Brunet, Comfort e Vernant. Aí vocês vão ver que está escrito Jean-Pierre, ele chama-se Jean-Pierre Vernant, ok? Vamos ler então comigo. Os historiadores se dividem quanto à origem da atividade filosófica. Alguns, como F.M. Comfort, enfatizando as relações de continuidade entre mito e filosofia, localizam no Antigo Oriente o surgimento da filosofia. É o que a gente menciona quando a gente fala lá da mitologia, por exemplo, egípcia, da mitologia da Mesopotâmia, com esses argumentos, com a forma como as pessoas viam as divindades, as explicações dos fenômenos naturais, uma herança se seguiu, chegou à Grécia, dando então, como o historiador acaba de nos falar, continuidade entre esse mito e o surgimento da filosofia. O segundo, outros como John Brunet, sublinhando a ruptura do pensamento filosófico com as narrativas míticas, defendem a teoria do milagre grego. Isto é, afirmam que a filosofia é uma invenção absolutamente original dos gregos antigos. Completamente diferente do que o Comfort falou, né? Ele diz que o milagre grego, ou seja, a psique, a forma como o grego via a vida, foi fundamental para o surgimento da filosofia. Então isso aí acaba agregando que ela não poderia ter surgido no Brasil, na Inglaterra, no Egito. Ela era uma coisa que, de fato, era para acontecer naquela sociedade que pensava daquela forma, que vivia daquela forma. Em terceiro lugar, temos Jean-Pierre. Atualmente, estudiosos como Jean-Pierre Vernant consideram que os gregos, a partir de suas condições socio-históricas específicas, apropriaram-se da herança mítica e oriental, elaborando uma nova forma de pensamento, a reflexão filosófica. Então veja o que o Vernant ele aborda. Houve sim o embasamento externo, nesse caso, da mitologia oriental, e aí sim a gente não pode esquecer desse tipo de sociedade, tá? Mesopotâmia, Egito, que tiveram influências comerciais e socioculturais com a Grécia Antiga. E ele percebe que, apesar de ser sim um alicerce, uma base oriental, são os gregos que a produzem. Então ela é uma consequência, ela é um continuar desse caminho, né? Mas há a necessidade da filosofia grega, há a necessidade do pensamento grego para que a filosofia finalmente surgisse então. Pessoal, vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já.